Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos. Se puder botar aqui, eu estou usando a versão, para nós não ter problema. Se der para mudar, senão não tem problema. Eu estou usando a versão, é a Nova Almeida atualizada. Se não, pode ser a Almeida revista e corrigida também, não tem problema. Só porque às vezes uma palavra Atos dos Apóstolos, a igreja começou em Atos. E sabe o que é lindo? Atos 2. Sabe o que estabeleceu a igreja, irmãos? Foi a vinda do Espírito Santo. Sabia, Juninho? O que estabeleceu a igreja foi a vinda do Espírito Santo. Os 3 anos que Jesus viveu na terra fazendo milagres e maravilhas, não existia igreja. Ele fazia milagres nas ruas. E se nós formos olhar um pouquinho, eu já falei aqui da última vez que eu tive aqui, eu tive o privilégio, ano passado a gente ganhou uma viagem, a gente foi em Israel. Eu nunca orei para ir em Israel, irmão, até porque eu tinha dificuldade com o judaísmo. A igreja cristã estava ficando muito judaizante, e eu não tenho problema com o judaísmo, porque meu Jesus morreu judeu. Só que a Bíblia diz que todo o tempo em que o herdeiro é menino, e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido sobre a lei, porque o judaísmo é lei. Então ele está falando diretamente aos judeus. Ele está dizendo, para os que estivessem debaixo da lei, ele diz assim, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido sobre a lei, para os que estivessem debaixo da lei, recebessem a adoção de filhos. Então, eu não tenho problema, o judaísmo, o Velho Testamento, os profetas antigos, bênção de Deus, e eu prego, eu não tenho problema, e eu baseio muito na vida dos profetas do Antigo Testamento. Só que nós temos que entender que Jesus quebrou isso, irmão. A nossa igreja é cristã. Tanto é que, porque se você for lá em Israel, quem cuida dos lugares que Jesus teve, das descobertas da vida de Jesus lá em Israel, não foi os judeus que foram buscar, não. Foi a mãe de Constantino, fundador da igreja católica, apostólica romana. Foi a mãe dele que foi lá e descobriu todos os lugares aonde Cristo teve, os lugares cristãos em Jerusalém. Quem cuida e preserva é a igreja católica apostólica romana, e algumas ortodoxas. Não são os judeus, porque os judeus não acreditam em Jesus. Judeus ainda estão esperando o Messias, irmãos. Ainda existe uma cadeira vazia. Mas só que eles são o povo da promessa, não se levante contra eles. Eles são o povo da promessa. Deus prometeu, e o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Então Deus vai cumprir. Por causa do quê? Por causa da sua palavra. Agora eu e você, não. Para nós Deus não prometeu nada. Para nós temos que entrar. Para nós Deus não prometeu. Deus enviou o seu Filho. Ele fez muito mais. Nós não vivemos só da promessa, nós temos uma realidade que habita dentro de nós, meu irmão. Isso é tremendo. Olha o que Jesus faz por nós, irmãos. Olha o que Jesus faz. Então, eu não quero dar aula aqui de judaísmo, de cristianismo, porque eu fiz, o único curso que eu tenho é Cristologia. Há 20 anos atrás eu fiz
um curso de cristologia. E foi o suficiente para me trazer até aqui, irmão. 25 anos depois, Jesus ainda é o centro da minha vida. Eu gosto de Eliseu, eu gosto de Elias, Jeremias. Acredite em Abraão. Meu Deus, que homem de fé Abraão. Que homem de fé Noé. Meu Deus, como eu amo Noé, cara. Por causa da persistência dele, porque ele acreditou em Deus, nós estamos aqui. Deus salvou, Noé salvou a eternidade, irmão. Então, mais vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido sobre a lei, para os que estivessem debaixo da lei, recebessem a adoção de filhos. E porque sois filhos, sois co-herdeiros em Cristo Jesus. Então nós não somos herdeiros, nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. O que é que nós vamos receber? O que passa por Jesus, porque se não passar por Jesus não é nosso. Sabe o que é nosso de certeza? Aquilo que passa por Jesus. Sabe por que eu tenho certeza que essa igreja é a nossa igreja? Porque ela vive Jesus. Porque senão ela era só um galpão. Por isso que nós podemos comemorar 15 anos de igreja. Por quê? Porque Jesus estendeu a sua mão. Eita! Estendeu sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu sua mão para... Então foi eu que escolhi ele? Hã? Foi eu que aceitei Jesus, que vim para o culto e aceitei Jesus? Não, meu irmão. Foi ele, Marquinhos. Foi ele, que não importa onde eu estava. Ele foi lá e estendeu a mão dele. E não importa de como eu estava, meu irmão. Depois que ele estendeu a mão, acabou. Eu me tornei filho. E agora eu sou co-herdeiro em Cristo Jesus. Por isso que eu não disputo nada com Jesus, meu irmão. Tudo é dele primeiro. Eu não quero nada que não passe por Jesus, irmão. Eu não quero nada que não passe por Jesus. Então aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é muito tremendo o que Jesus faz. Por quê? Porque os discípulos, imagina, Jesus passa 3 anos com os seus discípulos na terra. Você sabe como que Jesus resgatou Pedro? Sabe ou não sabe? Mas quando Jesus diz assim para Pedro: Pedro, larga tudo e me segue. Você pensa que Pedro saiu pelo caminho seguindo Jesus? Não. Sabe o que aconteceu naquele dia? Jesus foi morar na casa de Pedro. Depois daquele dia, primeiro Jesus desafiou Pedro, porque curou a sogra dele. Quero ver se esse cara me ama mesmo. Vou curar a sogra dele, vou ver se ele me atura. E mesmo depois de curar a sogra de Pedro, Pedro levou ele para casa para morar 1 ano e meio com ele. Ô, Pedro era gente boa. Passou na prova. Passou na prova, curou a sogra. Então você pensa, quando Jesus entra no barco de Pedro, prega para uma multidão, vem a pesca milagrosa, aonde eles pescam, enche o barco. Agora Jesus diz: larga tudo e me segue. Ele está dizendo assim, ó, larga é a tua profissão, larga, tu não é mais pescador agora, vamos me seguir. Vamos preparar um lugar para me falar do amor de Deus. Jesus passou 1 ano e meio em Cafarnaum pregando na casa de Pedro. Foi na casa de Pedro que levaram um paralítico para ser curado, que eles entraram pelo telhado. Milagres e maravilhas. Foi em Cafarnaum. Cafarnaum era um porto. Jesus era estratégico. Porque a Bíblia diz, quando, em Mateus, em Lucas 4, quando a Bíblia diz que Jesus entra outra vez num dia de sábado, como era de costume no templo, e pede o livro do profeta Isaías, a Bíblia diz que a fama dele corria por toda a terra. Jesus nunca saiu de Israel, meu irmão. Mas sabe por que a fama dele corria toda a terra? Porque ele era estratégico. Ele foi para Cafarnaum. Cafarnaum era um porto. A mensagem que ele tinha, ele sabia que era para todo mundo. Então ele sabia que se ele tocasse uma pessoa de cada lugar que fosse, era o suficiente. Esse é o poder que Jesus tem. Por isso que ele foi para Cafarnaum. Vinham pessoas do mundo todo para aquele lugar. Era um mundo antigo. Imagina que era um mundo antigo. Era um mundo de troca. Um navio trazia vinho, levava azeite. O outro trazia boi, carne, mantimento, tecido, seda da China, e levava azeite de oliva, levava peixe seco. E saía de Cafarnaum. Então ele sabia que se eu tocar só um, cara,
Se tiver um homem só em Cianorte apaixonado por Jesus, se tiver uma mulher só em Cianorte apaixonada por Jesus, Deus não vai destruir essa cidade. Aí a gente fica preocupado com a nossa família. Ai meu Deus, a minha família está se perdendo. Se um só se posicionar lá, meu irmão, lá na tua casa, se só um se posicionar, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Jesus é o Senhor. E sabe o que que Jesus é tão diferente, que ele costuma pegar os improváveis, Marquinhos. Ele pega os mais difíceis, porque ele sabe. Ele diz, se eu tocar nesse aí, os outros vão olhar e vão dizer, cara, só Jesus para dar jeito nesse aí. Né, Celso? Por isso que ele vai lá em Arapongas. Ele diz, não, é esse aí mesmo, é o Celso. É esse. Se eu pegar ele. Por isso que você tem que valorizar o que você carrega. Ele estendeu a mão sobre a sua vida, querido. Não é só vir para um culto para ser abençoado. Aqui é o lugar onde nós somos transformados. Por quê? Porque nós temos contato com as pessoas, com os problemas, com as dificuldades. Aqui nós somos transformados, que a gente vê o jeito da barba. Eu quero deixar minha barba igual a do Marquinhos agora. Gostei, mais compridinho aqui, ó. Cabelo não precisa, o cabelo eu quero o meu mesmo, tá bom. Cabelo eu não quero igual o dele não, cabelo meu tá bom. Aqui a gente vem para ver a moda, como é que a irmã está usando. Nem comprasse esse brinco, que bonito, guria. E nem te conto, paguei tão barato. É aqui que a gente vem ver, aqui que a gente vem se compartilhar, dizer, cara, ora comigo, meu filho está me dando um trabalho. Não, vamos orar juntos essa semana, vamos botar ele diante de Deus. É aqui onde nós juntamos os propósitos. Porque fala para nós, meu irmão, só na igreja de Jesus, para juntar um monte de gente diferente e fazer dar certo, né? Não tem outro lugar. Não tem outro lugar, pastor. Juntar cada um que, se for, imagina se a gente botasse uma lista das músicas lá, para cada um escolher a música para tocar no culto. Como é que ia ser, irmão? Aquele dia que a gente veio no culto, daí a gente, como é que foi o culto? Ai, não gostei hoje. Não tocaram as músicas que eu gosto. Mas você não precisa gostar da música. A música não é para você, irmão. Ai, a pregação eu não gostei. Você não precisa gostar, você precisa entender. Eu não gostei muito da palavra hoje. Não, você não precisa gostar da palavra. Você precisa conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque o que liberta é a verdade, irmão, não é a boa palavra. É a verdade que liberta. E verdade, se a gente for decidir, cada um quer ter a sua. É ou não é? Cada um quer ter a sua verdade. E o que é a verdade? A verdade é Cristo crucificado, meu irmão, morto pelos meus e pelos teus pecados. Sabe qual é a verdade do cristão? É a Páscoa. A Páscoa é a nossa verdade, o Êxodo. Foi assim que ele fez no Êxodo. Lembra do Egito? Você já viu, você já imaginou a história? Deixa eu contar uma historinha aqui, vou descer aqui embaixo. Oi, meu Deus, isso aqui não pode quebrar. Imagina só, irmão, comigo. Você já parou para pensar como Deus já devia ter desistido do seu povo? O povo desobediente, o povo de Deus. Você já viu a Bíblia? Você já leu a Bíblia? Você já disse, meu Deus, como é que... Um povo, meu irmão, escuta. Um povo que Deus recomeçou com Noé, foi ou não foi? Deus recomeça com Noé. O povo fracassa de novo. Aí Deus recomeça com Abraão. E Deus é tão Deus do improvável, que ele pega um homem velho e uma mulher estéril, para começar uma geração. Ele pega um homem velho e uma mulher estéril, para começar uma nação. Mas como? Ele diz a Abraão, só que tem o seguinte, Deus faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa. Tudo que Deus for fazer, meu irmão, Deus é Cristo, Deus como é que se diz? Quando ele envolve, Juninho, Deus ele não é só um, ele é coletivo. Oh meu Deus, Deus é coletivo. Ele tem poder para fazer todas as coisas, tem ou não tem, irmãos?
Ele tem poder para transformar a minha e a sua vida, tem ou não tem? Mas Ele é tão misericordioso e tão bom, que Ele nos deixa participar do milagre dEle. Ele deixa a gente se achar importante. Eu paguei o preço. Eu jejuo, agora eu oro, rapaz, estou até cantando bonito. Ele deixa a gente fazer parte, pastores. Você imagina Ele recomeçando com Abraão. Ele diz: Abraão, sai da tua parentela. Deixa eu falar para você, Terá, o pai de Abraão, era um homem rico, irmão. Só que era um homem frustrado. Por quê? Porque Terá, ele tinha que chegar no lugar aonde Deus tinha mandado. Só que ele se frustrou, por quê? Porque ele perdeu o filho. Ele perdeu um filho, aí ele achou que Deus estava castigando ele. Aí a tristeza de perder aquele filho fez com que ele não se movimentasse mais para Deus. Ele parou onde ele estava. Meu irmão, se Deus te chamou para fazer algo, não desista no meio do caminho, meu irmão. Não faça Deus ter que levantar outro, em nome de Jesus Cristo. Eu saí hoje 9 horas da manhã de carro, eu andei 750 quilômetros, meu irmão. Cheguei 6h20 na casa do pastor Orlando. Comi 2 fatias de... Eu acho que tinha naquele bolo. Eu acho que tinha bolo com Red Bull, só pode. Amor, tinha amor. Foi a Bia que fez, né? O bolo. Tomei 2 fatias daquele bolo de limão, tomei um banho e estou aqui, parece que eu acordei agora. Andei 750 quilômetros de carro, de Itajaí aqui, nessa BR. Meu Deus, estou perdendo tanta paciência. Meu irmão, não dá mais para dirigir no meio desse povo. Os caras saem sábado à tarde para andar 40, 50 por hora. Parece que estão procurando casa para alugar na BR. Eu digo, meu Deus, quem é que vai procurar casa para alugar no sábado à tarde na BR, meu Deus do céu? Jesus. E eu estou aqui, e sabe por que eu estou falando? Porque eu tenho certeza que foi Ele que me chamou. Ele me dá essa certeza. A Bíblia diz que Ele tirou das trevas a luz. Da onde Ele tirou a luz? Das trevas. E aonde eu estava? Das trevas. Foi Ele que me tirou. Agora então imagina, Deus pega Abraão e diz: Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas mesmo assim Abraão ainda não obedece a Deus. Sabe por quê? Levou Ló junto. Às vezes querer ajudar as pessoas não vai mudar a vida delas, viu, irmãos? Se não tiver propósito de Deus, não bota a mão naquilo que Deus está trabalhando. Deus não mandou Abraão levar Ló. Deus mandou Abraão ir. Talvez depois Deus até mandasse ele buscar. Mas é que a gente quer proteger tudo. A gente não precisa proteger aquilo que Deus te entregou. Não gasta tempo da sua vida protegendo aquilo que Deus já falou que é seu. Se Ele disse que é seu, meu irmão. Acabou, não gasta tempo, não perde sono para proteger. Aí ele levou Ló, o que é que deu? Deu B.O. Por quê? Começou a dar muito dinheiro, porque a prosperidade de Deus é assim. Só que nem sempre aquilo que é bom foi Deus que deu, e nem sempre aquilo que é ruim foi o diabo que deu, irmão. Porque a Bíblia diz que os servos, os pastores do Abraão começaram a brigar com os pastores de Ló. Começou a dar confusão. O problema, e não está diferente hoje. Porque eu sou da quadrangular. Não, eu sou do Mevan. Não, eu sou da Assembleia. Não, eu sou da Presbiteriana. Não, eu sou da Church. Eu sou da Church. Aqui está doido, aqui está igual uma Church, ó. Parede preta, nós somos Church também. Mevan Church. Eu sou de Jesus, irmão. Nós não somos adversários, nós não somos competidores. Nós somos companheiros, filhos do mesmo Pai, chamados para o mesmo propósito, propagar o Evangelho do Cristo, o Evangelho da salvação. Aí tem que separar, e sabe o que é mais lindo? Que às vezes para crescer você tem que perder, viu, irmão? A gente tem que abrir mão de algumas coisas para Deus entregar outras, sabia, irmão? Talvez Deus está falando contigo nessa noite. Comigo Ele está falando, com certeza. Lembra da Joquebede? O menino escondendo Samuel? Porque o faraó tinha dado um decreto que era para matar todas as crianças. E lembra do Samuelzinho pequenininho e ela... Moisés, perdão.
Moisés, pequenininho, imagina, um soldado na frente da casa da Joquebede, a Joquebede com a mão na boca do menino, para o menino não chorar, com medo. Aí Deus toca no coração dela e diz: Joquebede, libera o menino. Aí ela pega um cesto de junco. Imagina que difícil, você que é mãe aí, pensa, pega um cesto de junco, aquele filho que você está escondendo faz meses, você já passou tanta prova, tanta dificuldade, você nem sai na rua para os outros não verem que o seu peito está correndo leite, você fica, a sua vida é só esconder o menino, você não vive mais nada, você só quer esconder o menino, que é o menino de Deus, quando Deus está dizendo: libera o menino, solta o menino para eu fazer do meu jeito. Aí ela pega o cesto de junco, ela bota betuma ele, por isso tem o Moisésinho, né? Sabe, com o Moisésinho de criança. Hoje não tem mais Moisésinho. Antigamente a gente carregava o Moisésinho, agora é bebê conforto. Antigamente era Moisésinho. Quem é da época do Moisésinho? Que a gente levava, era o cestinho que a gente levava, era por causa do Moisésinho, do Moisés, irmão. Aí ela bota o menino no rio. Imagina aquele menino, filho dela. Aí esse menino vai parar nos pés da filha do faraó. Aí aquele menino que ela ficou tapando a boca dele para ele não chorar, quando tem propósito, parece que Deus deu a espetada no popô do menino. Agora pode berrar, meu filho. Pode berrar para a mulher escutar. Então tem hora que tem que berrar, irmão. Tem que berrar. Chora mesmo. Faz barulho. Aí, ai, uma nenenzinho. Aí a Miriam, esperta, a irmã de Moisés, né? Ficou acompanhando. Chegou para ela, ó. Elas olharam, pelas roupas é do povo hebreu. Aí imagina a Miriam olhar para ela e dizer assim: ô, a senhora, quer que eu vou buscar uma mulher para cuidar desse menino para a senhora? Aí ela, vai sim, vai. Ele está no tempo de amamentação ainda, eu não tenho leite, eu nunca pari. Não, mas eu vou buscar as hebreias são parideiras. As hebreias têm um leite melhor que tem a Nã. É o Nã, não, agora é o Aptamil. As hebreias, o leite das hebreias é Aptamil. Como é que diz? Ele não disse que é leite, ele diz que é... Como é que ele fala agora, quando ele dá para a criança? Não é, como é que ele fala? Fórmula. Ah, não é leite, é fórmula, né? A fórmula das hebreias. Peraí que eu vou buscar uma mulher que está cheia de fórmula. Ou ela está com os seios que é só fórmula. Aí imagina, Joquebede para na frente da filha de Faraó. Eu imagino que ela já estava com o filho dela no colo. Ela dizendo: mas esse menino é meu. Por que o senhor fez isso? Tirou de mim para dar para ela. Aí ela olha: a senhora pode cuidar desse menino para mim? Assim, posso. Então faz o seguinte, pega ele e pega o dinheiro aqui, dá o melhor que tiver para ele. Meu irmão, quando você libera, volta para você e volta com o melhor. Porque ela liberou a filha de Faraó, disse: agora pega o menino, pode dar o melhor. Só dá roupa boa. Não pode essas coisas para dar. Só usa pomadinha boa, antialérgico. Não me deu, pelo amor de Deus. E foi assim com Abraão, a mesma coisa. Abraão está lá, indo para o lugar que Deus mandou. O Ló, o sobrinho que não tinha direito a nada, o sobrinho, tudo que o sobrinho tinha, ganhou a partir dele. Só que mesmo assim ele diz: olha, Ló, escolhe o lugar para onde tu queres ir, meu filho. Porque o lugar que tu escolheu, eu vou para o outro lado. Cara. E a gente fica disputando com os outros um lugar, irmão. A gente acha que merece alguma coisa. Um grande Abraão falou para o Ló: para o lugar que pode escolher, meu filho. Porque se tu escolher, eu vou para o lado contrário. Quantos estão dispostos, irmão? Ir para o lado contrário, só pelo propósito de Deus. Porque na hora parece que você está andando pelo contrário. Mas quem está diante do propósito de Deus, meu irmão, na hora certa vai saber onde vai chegar. Na hora certa vai saber onde vai chegar. Aí Abraão gera os filhos, foi ou não foi? Aí chega até Jacó, enganador. Jacó o enganador, filho de Isaac. Abraão teve Isaac com 110 anos. Velho,
Como é que é o nome daquela erva? É o... Tem uma erva com... Meu Deus do céu, o chá bom que esse Abraão tomou. Bateu um filho com 110 anos, tu imagina. Primeiro a Sara, a mulher dele, tirou atenção, né? Primeiro a Sara quis ajudar Deus. Precisava que você falasse uma coisa para o seu irmão agora, mas com todo o sentimento do seu coração. Fala assim, ó, para aquilo que Deus já determinou, fala para ele, para aquilo que Deus já determinou, você não precisa fazer mais nada. Só acredita. Deus tinha falado que a Sara ia gerar um filho, irmão. Deus falou, na verdade, que Abraão ia ter um filho. Deus falou. Só que a Sara, imagine, né? Lá não tinha espelho, mas eu imagino, ela se banhava no rio, a água do rio refletia. Ela com 90 anos. Isso aí não vai ajudar muito o velho Abraão, não. Aí sabe o que ela faz? Ela olha para fora. Quando você tem que olhar para dentro, não adianta olhar para fora, meu irmão. O que nós vamos gerar para Deus não está fora, viu? Que essa igreja vai gerar para Deus, que você vai gerar para Deus, que eu estou gerando para Deus, já está conosco, irmão, já está dentro de nós. Aparentemente ela achou que era impossível. Aí ela vai no meio do povo egípcio não, dos árabes. Ela tinha uma serva dela lá. E sabe o que ela faz? Ela escolhe uma moça bonita, porque não era qualquer uma não, irmão. Ela escolheu uma moça bonita, saudável, que ela queria gerar um filho, para ser barriga de aluguel. Aí sabe o que a moça faz? Quando a moça começa a gerar, ela despreza a sua senhora. Eu vou falar uma coisa para você, eu tenho 56 anos. Eu tenho 26 anos de ministério. Faz 12 anos que eu ajudo pastores, cara. Eu já me decepcionei tanto, irmão. Pastores que a gente tirou de lugar, que a gente repartiu a comida de casa. Pastores que eu fiquei a pé e dei o carro para ele, irmão. E hoje nenhuma ligação eu recebo. Pastor hoje que está com grandes igrejas, que não é Mevan, tem grandes igrejas, que pediram para mim, porque agora ele já estava muito importante, que eu tinha que apresentar o Luiz Hermínio para ele. Porque agora o nível dele já era nível Luiz Hermínio, não era mais para falar comigo. Eu liberei, eu digo, fui lá, eu apresentei o Luiz para ele. Eu liberei ele no meu coração, ele está liberado. Só que decepciona. Decepciona. Só que decepção é os outros que causam. E isso não tem problema. Sabe qual é o nosso problema? Frustração. Agora a única pessoa que pode causar frustração na minha vida sou eu. Eu não vou deixar de acreditar nas pessoas por causa de decepção, meu irmão. Eu não vou ser um homem frustrado. Não importa o que os outros fizeram, eu sei para quem que Deus me chamou. Eu sei porque que eu estou aqui hoje